nós temos um tema para essa noite. Uma mulher com lições para os últimos dias. Amém? Cadê lá? Fale comigo. Uma mulher com lições para os últimos dias. Queridos, talvez você não goste muito de ouvir falar sobre os últimos dias. Mas a verdade é que, como igreja, nós estamos aqui esperando por alguém. Nós estamos aqui esperando Jesus, né? E nesses últimos dias, esse é o segundo domingo que eu estou pregando nesse ano aqui. E desde janeiro para cá eu tenho vindo buscando no Senhor qual é a direção para a sua igreja nesse ano, debaixo do tema que nós temos, 10 de todas as nações, onde o texto diz que pessoas querem tocar nas vestes de Jesus, mas que o texto também fala, ele tem o sentido de que as pessoas vão querer estar conosco, porque elas vão entender que Deus está conosco. Amém? Então, meditando sobre isso, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Onde o Senhor quer tratar a sua igreja? O Senhor tem falado muito forte. Eu já conversei sobre isso semana passada com as mulheres que estiveram aqui no nosso discipulado. E o Senhor tem falado muito forte a respeito de um tempo de muita informação, mas pouca transformação. Nós vivemos, queridos, num tempo ao qual nós nunca vivemos antes. Os mais velhos aqui transicionaram nesse tempo. E talvez os mais novos não percebam a gama de informação que nós temos hoje. Vivemos o tempo das maiores invenções, das maiores facilidades. Eu sou do tempo de que para a gente fazer um trabalho de escola, a gente precisava sair de casa e marcar uma hora na biblioteca para acessar um livro. Não é verdade? Hoje, querido, você pega o seu celular, você não precisa nem mais acessar o livro. Você já fala para IA o que você quer e você vem com o trabalho pronto. Não é verdade? É um tempo que nos dificulta a querer pensar, porque está tudo tão fácil. É um tempo onde nós temos tido acesso, principalmente nas últimas semanas, onde se tem falado de uma cientista que descobriu o antídoto da cura para os paraplégicos. Então nós temos tido acessos a grandes possibilidades de cura. Essa semana eu li a respeito da descoberta da cura do açúcar. Como que fala? Diabetes tipo 3. Então as notícias são essas, uma por cima da outra. É muita informação, é muita novidade. A gente às vezes nem consegue acompanhar. É uma promessa de que em todas as áreas e em todas as profissões nós seremos substituídos por uma inteligência que vai além da nossa. Então é um tempo ao qual nunca houve antes. Você concorda comigo? Hã? Então a gente avança como ser humano, isso é natural. Deus deu inteligência ao homem, deu sabedoria ao homem. E isso é a porção de Deus que existe em nós. Isso no âmbito desse tempo. Mas quando a gente pega tudo isso e a gente traz para o âmbito igreja, nós também, como igreja, nós temos informação e material sobre Jesus, ao qual a gente nunca teve antes. Diversidade de autores escrevendo diversas formas e visões sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, nem se fala. Você tem Bíblia para todos os
soluções para te facilitar. Você tem novela falando sobre a palavra de Deus. Você tem gente 24 horas na mídia social trazendo porções da palavra de Deus. Então, quando a gente olha para esse tempo, e principalmente no nosso país, a liberdade que nós temos de circular com a palavra, de conhecer a palavra, de se aprofundar a palavra, ela é tremenda. Amém? Você concorda comigo até aqui? Mas se a gente pegasse uma balança e colocasse num lado da balança a quantidade de informação que a gente tem sobre Jesus e colocasse do outro lado da balança o poder e a autoridade da igreja nesse tempo, a balança ia se igualar? O nível de informação que a gente tem da palavra de Deus é o mesmo nível de avanço que a igreja tem em autoridade e poder sobre a face da terra? Nós vivemos o tempo de grande manifestar do poder de Deus. Seja sincero, meu irmão. Nós vivemos o grande avivamento prometido no tempo final. A verdade é que, se nós formos olhar, a balança está muito desigual. Há um nível de informação. Não chega nem a conhecimento. É informação. Nós temos um nível muito grande de informação, mas muito pouca transformação genuína. Você concorda comigo, gente? Que isso, pastora? Você está aqui julgando a transformação das pessoas? Não, queridos, eu estou olhando para esse tempo. Eu estou olhando para o que eu estou vendo. Os escândalos que acontecem com aqueles que um dia conheceram ao Senhor e hoje são motivos de grande vergonha para a casa de Deus. Então a matemática não bate o nível de informação que a gente tem sobre Deus e o nível de crescimento e maturidade e poder e autoridade da igreja. Mas isso é bíblico. Não se preocupe. O Senhor não perdeu o controle da história. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo 1, que é um texto que o Senhor tem martelado, eu vou vir aqui pregar sobre ele. O Senhor tem nos dado uma direção a respeito desse texto. Mas esse texto diz, o apóstolo Paulo está falando com o seu filho amado na fé, Timóteo. E ele diz assim, sabe, porém, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Esse texto muito conhecido diz assim, sabe, porém, isto. O que está escrito aí, irmãos? Nos últimos dias sobrevirão o quê? Então, meus amados irmãos, a Bíblia não mente e nem nos engana. O apóstolo Paulo, há muito tempo atrás, ele estava falando exatamente sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas, diferentemente do que Jesus está falando lá em Mateus 24, quando Jesus também está falando dos últimos dias, os discípulos chegam para ele e falam assim, Jesus, nos conta mais como será o tempo do fim. Nos fala como nós podemos estar atentos aos sinais. E aí lá em Mateus capítulo 24, que é conhecido como o sermão,
profético, Jesus começa a falar dos sinais dos últimos dias. Mas aí, queridos, diferentemente de Jesus, que começa a falar sobre fome, sobre catástrofes naturais que vão acontecer nos últimos dias, a verdade é que não vai haver novidade nos últimos dias, mas tudo que sempre aconteceu vai acontecer mais intensamente. O pecado não é uma novidade dos últimos dias. Os terremotos não é uma novidade dos últimos dias, mas é que à medida que nós nos aproximamos do fim, tudo que sempre existiu vai começar a existir de uma forma maior, mais intensa. O pecado vai ficando cada vez mais descarado. E eu tenho falado aqui, a nossa santidade precisa também aumentar de nível. À medida que o pecado aumenta, a nossa santidade precisa aumentar. O nosso esforço para fazer a vontade de Deus precisa aumentar. Mas diferentemente de Jesus, Paulo não está falando aqui sobre fome, sobre catástrofes naturais, sobre terremoto, como ele diz lá no sermão. Paulo está falando sobre o comportamento do homem nos últimos dias. Esses tempos difíceis que ele está dizendo que vai vir sobre a igreja do Senhor, sobre esse tempo, é por conta da natureza difícil do homem e do homem que conhece a Deus. Ele vai dizer aqui no verso 5 que esses homens, tendo forma de piedade, eles negam, entretanto, o poder. Ou seja, esse evangelho que esses homens escutaram não se tornou uma força regeneradora na sua vida. Eles não se converteram de verdade. E o Paulo vai dizer também aqui no verso 7 que esses homens estão aprendendo sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, é um tempo onde está sendo ensinado. Eles estão recebendo sempre informação, mas nós ficamos no nível da informação, nós ficamos no nível intelectual da coisa. Nós não deixamos verdadeiramente essa palavra se tornar dentro de nós, queridos, um poder que vai transformar a nossa vida para sempre. Você entende isso? Talvez você seja um amante de vir na casa do Senhor, que você adore ouvir louvores, que você até leia a palavra, que você ore. Mas o Senhor, Ele quer mais. A caminhada com Jesus, ela requer mais de nós. Ela requer um compromisso, queridos. E ela requer uma disponibilidade da nossa parte para que o Senhor entre e transforme aquilo que precisa ser transformado. Então nós não queremos, querido, nesse tempo, ficar no nível da informação. Nós queremos transformação, amém? Amém? E Timóteo diz que esses homens, eles têm forma de piedade nos últimos dias, mas as ações deles mostram que eles ainda não entenderam o que é seguir a Jesus. E aí essa piedade, querido, dá lugar à iniquidade. E o que é a iniquidade, pastor? É quando agora eu peco, mas isso não me traz mais incômodo, não me traz mais remorso. Eu vou tentando trazer o meu modo de viver errado para a caminhada com o Senhor. Eu crio um evangelho para eu crer. Eu crio um Jesus para eu seguir. Mas só há um Jesus para a gente seguir, queridos. E Ele falou que para segui-lo, nós precisávamos tomar todos os dias a nossa cruz e negar a nós mesmos. Amém? E aí Jesus vai dizer que por se multiplicar essa piedade
que agora dá lugar à iniquidade, é o que Jesus vai dizer lá em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o desamor, o amor se esfriará de quase todos. Quando a nossa falta de transformação dá lugar a um confortável lugar no pecado, nós nos tornamos iníquos. Pessoas que conhecem a Jesus, sabem sobre o pecado, mas não sentem mais dor ao pecar. E por causa dessa iniquidade, o amor se esfriará. Jesus vai dizer lá em Mateus 24, verso 12. O amor se esfriará de quase todos. Deixa eu te falar uma verdade, meu irmão. O céu não é para muita gente. É só isso que o Senhor me fala esses dias. O céu é para aquele que vencer. Mas Jesus já não venceu na cruz, sim. Mas agora nós precisamos ser seus imitadores e levar a nossa cruz até o fim. Que palavra, pastora, no Dia das Mulheres. Mas eu quero trazer para você nessa noite uma mulher que nos traz lições para a igreja nos últimos dias. Porque é tempo de nós protegermos o nosso amor ao Senhor, amém? E é um tempo de nós protegermos o nosso amor ao próximo. Porque essa iniquidade que habita em nós, ela traz um tipo de desamor para aquele que olha para mim como um servo de Deus. Eu não sou mais exemplo para ele. Muitas das vezes eu estou até atrapalhando a obra de Deus sobre a face da terra por causa da vida que eu estou levando, mesmo tendo conhecimento do Senhor. Então, nesses dias eu creio que o que nós precisamos proteger é o nosso amor ao Senhor e o nosso amor ao próximo. Nosso amor ao próximo está intimamente ligado ao nosso amor ao Senhor. A Bíblia diz, não sou eu que digo, não tem como amar a Deus e odiar o seu irmão. Não existe. Nós, como igreja, queridos, nós precisamos amadurecer e entender o que a Bíblia diz de forma muito clara. Que não há rodeios e às vezes a gente fica tentando dar jeitinho. Jesus, o Senhor, quer manifestar o seu poder de forma plena sobre nós, amém? Porque Romanos capítulo 8 vai dizer que há um aguardo da manifestação dos filhos. Mas não é de qualquer filho, são dos filhos maduros de Deus. Quando você vai pegar a tradução da palavra filhos nesse texto, não são filhinhos, são filhos maduros de Deus. Como que Deus vai usar com autoridade a sua igreja? Uma igreja que ainda não se entregou a uma transformação total daquilo que Deus tem para fazer. Então é tempo de nós protegermos o nosso amor ao Senhor, não deixar que aqueles que vão ficando pelo caminho nos influenciem, ajudar aqueles que estão perdidos no caminho. Eu falei no último sábado aqui com as mulheres que eu estava me preparando para vir para cá dar o discipulado, estava no banheiro. O Senhor falou muito forte ao meu coração. Vocês perdem mais tempo animando quem está dentro do que tendo tempo de ir lá fora. Aquilo foi como uma flecha no meu coração. Não que nós não devamos fazer isso. A Bíblia diz que nós nos reunimos como congregação para animar uns aos outros. Só que esse ânimo, queridos, ele está tomando todo o nosso tempo. Toda hora tem alguém fraco na fé. Parece
parece que Jesus ainda não fez o suficiente, Ele é o nosso devedor. E se Ele pisa na bola, eu quero ir embora. Não é verdade? Então, queridos, o Senhor falou para mim: vocês estão perdendo muito tempo, mais tempo animando quem está dentro do que tendo tempo de ir lá fora. E aí eu saí do banheiro, eu falei assim: Paulo, o Senhor acabou de falar comigo que nós estamos perdendo mais tempo animando quem está dentro do que tempo de ir lá fora buscar aqueles que precisam ser buscados. Ele virou para mim e falou: o Senhor acabou de falar a mesma coisa comigo. Então, queridos, eu creio que é tempo de nós despertarmos, de nós entendermos que nós não podemos viver de informações sobre Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus de verdade. E essa mulher que tem lições para nós nesses dias é uma mulher que viveu há muito tempo atrás, mas é uma mulher que recebeu informação e deixou essa informação virar uma fé regeneradora e transformadora na vida dela. Essa mulher se chama Ruth. Amém? Fale comigo, Ruth. Uma mulher que, tendo informações sobre Deus, Ruth, queridos, nunca tinha ido ao templo. Ruth não viu o mar se abrir. Ruth não estava lá em Jericó. Mas eu creio, a Bíblia não nos diz, mas eu creio que Ruth recebeu informações a respeito do Deus de Israel através da sua sogra Noemi. É por isso que quando elas têm que sair de Moabe para voltar para Belém, ela agora tem uma convicção: o seu Deus é o meu Deus. Quando Noemi fala: volte, faça como órfã, volte para o seu povo e volte para os seus deuses. Tarefa de casa, leia o livro de Ruth. Não dá tempo eu ler aqui com você. São apenas 4 capítulos de uma história que tem tantas coisas a nos ensinar. Noemi fala para ela: volte para os seus deuses. Ela fala: o seu Deus, resumindo o texto, agora é o meu Deus. Aquelas informações que você passou a vida inteira me passando, eu creio, queridos, pelos olhos da fé, que ela ouviu a história da libertação do povo de Israel, que ela ouviu a história de tudo que Deus fez, das cidades que Deus entregou a seu povo, das batalhas que Deus fez o seu povo vencer. Eu creio, meditando hoje, que ela ouviu a história de Raabe, e essa história a animou. Quando a estrangeira se tornou agora povo de Deus, ela viu para ela uma possibilidade. E aí ela fala: eu não recebi só informações. A vida inteira que eu caminhei contigo não foram só informações que eu recebi. Eu recebi palavras que transformaram a minha vida. E o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth nos ensina, queridos, que nós precisamos ir além da informação. Toda a informação que nós recebemos nesse altar, que recebemos quando lemos a palavra, que recebemos quando escutamos uma pregação, precisa gerar em nós fé transformadora. Querido, se você está vindo para a EBD só para acumular conhecimento, para quando tiver lá o retiro você ganhar a gincana, você está errado. Muito conhecimento que não nos transforma, nos traz, sabe o quê? Orgulho. E não serve para nada. Então Deus está nos chamando nesse tempo para receber a sua palavra e deixar ela nos vasculhar.
deixar ela, queridos, realmente ser uma espada penetrante, que vai lá no limite mais profundo da nossa alma e trata aquilo que precisa ser tratado, amém? Ruth, ela recebeu a palavra de Deus, deixou que ela transformasse, deixou que essa palavra a sustentasse, porque a palavra que nós recebemos do Senhor é o que vai nos sustentar no dia mau, amém? E ela deixou que essa palavra a usasse. Deus deseja te usar. Deus deseja usar a nossa vida. Eu sei que nós não somos uma boa equipe. Eu sempre falo isso. Quando o Senhor olha lá do céu para nós, Ele conta conosco para a evangelização. Ele conta conosco para a proclamação da sua palavra. Mas pense comigo, quando Ele olha para nós, Ele tem uma boa equipe, gente? Tem não, gente. Tem uma boa equipe não. Ele poderia ter uma equipe melhor, mas Ele escolheu a nós. Isso para nós precisa ser um privilégio. Fale comigo, privilégio. Privilégio de servir ao Senhor. Ruth nos ensina, queridos, mais uma lição de Ruth para os últimos dias é de algo que está muito escasso. Algo chamado lealdade. Fale comigo, lealdade. Ruth, eu nem falei aqui sobre a história de Ruth para aqueles que não conhecem, mas leia a palavra. Ruth era nora de Noemi, junto com Orfa. Noemi foi uma mulher de Belém de Judá, que saiu da sua terra e foi para Moabe, num tempo de fome na terra. Ela foi com seu marido Elimeleque. Ela tinha 2 filhos. Esse marido morre. Seus filhos se casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. 10 anos depois de casados, os filhos também morrem. E aí agora Ruth, Noemi com suas 2 noras estão numa terra onde elas não têm marido, onde elas não têm filhos e onde elas não têm como se sustentar. Porque naquele tempo uma mulher sem marido e uma mulher sem filho era uma mulher dada ao fracasso. Algumas tinham até que partir para a prostituição para poder se sustentar. Então essas 3 mulheres estavam vivendo um dia difícil. Só que Noemi ouve falar que agora, daquela terra que ela tinha saído, Deus estava sendo de volta com o seu povo. Deus estava abençoando o seu povo. Deus estava sendo manifesto naquele lugar. Então ela resolve voltar. E suas noras vão atrás dela. Só que no meio do caminho, Noemi resolve mandá-las de volta. Porque Noemi percebe que ir para Judá com aquelas 2 mulheres estrangeiras era para levá-las para um lugar de sofrimento. Porque elas não tinham marido, não tinham filhos. O ideal é que elas voltassem. E agora junto do seu povo encontrasse acolhimento, encontrasse marido, encontrasse de volta a restauração da vida delas. Orfa no caminho resolve voltar. Mas o texto diz que Ruth decide ir com Noemi. E esse gesto de Ruth tem muito a nos ensinar, queridos, sobre lealdade. Num tempo onde eu quero ter vantagem em tudo. Num tempo onde eu quero sentar em mesas que me tragam retorno. Não é assim que muitos pensam? Que eu quero ir para lugares onde tem gente conhecida para que eu possa ser de alguma forma visto e lembrado. Até parece que Jesus precisa disso. Não é verdade? Num tempo onde se a farinha é pouca, como que é o ditado? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Num tempo onde
Paulo vai dizer que os homens serão egoístas. E isso mesmo os homens que conhecem ao Senhor. Essas coisas que eu estou falando, queridos, são coisas que acontecem hoje, dentro do corpo de Cristo, onde as relações são descartáveis. Não tem mais nada a me oferecer, eu vou embora. Isso falando até nível de casamento. Queridos, nós temos uma caminhada com o Senhor aí, que já vai para quase 30 anos. E nós já vimos histórias de pessoas, de casais que um cresceu e aquele relacionamento já não era mais interessante. Não há mais no meio de nós verdadeira lealdade. Você concorda comigo que lealdade está escasso nesse dia? Ruth nos ensina que a lealdade, ela vem carregada de amor altruísta. O que é isso, pastora? De um amor que eu não penso só nos meus interesses. E essa precisa ser a igreja do Senhor até o fim. Tá todo mundo aí fora se pegando, um puxando o tapete do outro. A igreja precisa, queridos, proteger a lealdade no seu caráter e andar na contramão. Essa mulher é completamente leal à sua sogra. A sua sogra que aparentemente falou para ela: eu não tenho mais nada para te oferecer, vai embora, reconstruir a sua vida. Ela sabia, queridos, da condição delas. Ela sabia da dificuldade que ela ia encontrar em Judá. Mas ela foi leal até o fim. A lealdade, ela fala de um profundo compromisso que nos faz ir além. E o Senhor fala sobre isso na sua palavra. Que nós precisamos ser pessoas dispostas a sempre caminhar mais uma milha. Você tem sido leal? Você tem sido alguém confiável? Você tem sido alguém disposto a estender o seu braço para levantar pessoas, para cuidar de pessoas, sem olhar para a sua própria dor? Porque a dor que Noemi estava sentindo, a dificuldade que Noemi tinha, ela era igual a de Ruth. Mas ela foi capaz de não olhar para si e ser leal à sua sogra e ir àquele lugar. Ruth disse, Ruth capítulo 1, verso 16: não insista comigo para que eu te deixe, e não me obrigue a não te seguir, porque onde você for, eu irei. Onde você se repousar, ali eu repousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei, e ali eu serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Pessoas fiéis, pessoas leais, são pessoas que estão dispostas a caminhar com você até a morte. Amém, gente? Precisamos ser leais. Precisamos, queridos, ter esse amor altruísta. Precisamos olhar e proteger o nosso amor pelo próximo. Eu sei, queridos, que às vezes o nosso irmão é difícil, mas você também é. E aí sabe o que acontece nesse tempo? Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas está preferindo o amor do pet. Está preferindo ter um cachorro. Às vezes até para trocar por um filho. Os cachorros são leais. Quem já ouviu alguém falar isso? Os cachorros não me traem. Os cachorros, ou os gatos, ou o porco, ou a galinha não me decepcionam. E às vezes você vê lá até na rede social
um videozinho dos animais, como eles se protegem, como eles são leais, como eles se cuidam, e a gente pensa assim, eu vou deixar esfriar esse negócio de meu amor pelo próximo. Que o próximo, como que é aquela piadinha que a gente falou hoje? Cada um com ema, cada um com o seu problema. Mas essa não é a vontade de Deus para nós. O cachorro pode ser até engraçadinho, queridos. Mas eu ouvi alguém pregando sobre isso. Acho que foi o Douglas Gonçalves. Mas você acha ele bonitinho, engraçadinho, porque ele não fala verdadeiramente quem você é. Ele não te fala a verdade. E muitas vezes seu irmão fala. Então, Ruth nos ensina sobre lealdade. Ela nos ensina também sobre permanecer em fé nos dias difíceis. Foi o que aconteceu. Ela estava num dia difícil, como nós sabemos aqui, cheia de problema. Mas ela não foi embora. Ela não voltou. Ela queria estar no lugar onde Deus estava operando. É em Belém de Judá que Deus está fazendo. É lá que Ele está dando pão para o seu povo. É lá que eu quero estar. E muitas vezes nós fazemos ao contrário. Porque nós ainda não entendemos, queridos, que caminhar com Jesus vai nos trazer desconfortos. Vai nos trazer privações. Mas tudo isso tem dia e hora para acabar. Tudo isso tem dia e hora para acabar. Caminhar com Jesus, queridos, como Ele disse, nós vamos ter aflições, porque no mundo há aflições. E a nossa diferença do justo e do que não conhece o Senhor é que nós vamos passar pelas aflições com o Senhor. E às vezes eu fico pensando, como que tem muita gente passando aflições sem Ele. Porque se com Ele já é difícil, imagine sem o Senhor. Mas Ruth nos ensina que não devemos ir embora no dia mau. Pelo contrário, no dia mau é o dia que eu mais preciso me aproximar do Senhor. Ela estava no seu dia mau, mas ela queria ir para mais perto de Deus. Ela queria ir para a terra do Deus de Israel. Você entende isso? E quanta gente vai embora no dia mau, quando o problema chega. Os dias difíceis, fale comigo, os dias difíceis devem me aproximar de Deus, devem me fazer conhecê-lo mais, porque o Senhor se importa com a nossa dor, meu irmão. E no meio disso tudo, quando eu permaneço no Senhor, eu vou viver Romanos 8:28. Eu vou entender que Deus vai pegar, nós cantamos isso aqui hoje. Deus transforma a minha dor em testemunho. Nós precisamos parar de cantar sem querer viver. Porque às vezes a gente canta e quando chega o dia da gente viver o que a gente cantou, a gente não entende. Meu irmão, mas tu cantou isso. Deus transforma a minha dor em testemunho, mas no dia que a dor chega, nesse tempo que cheio de informações também nos encheu de confortos, nós não entendemos e nós não suportamos mais os desconfortos e as aflições da vida. Por isso que está todo mundo aí, meu irmão, por não entender que Deus pode transformar aquela dor em testemunho, no mal que veio sobre mim, num bem grande, maior, tremendo. É o que diz Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
vai fazer algo que estava dentro da possibilidade da lei de Deus. Ela deixa sua sogra em casa e ela vai para um campo, porque existia uma lei entre os judeus, onde aquele que tinha um campo, que vivia da agricultura, quando ele fosse colher, aquilo que caísse no chão não era para pegar, era para deixar, para que as viúvas entrassem naquele campo e pudessem colher e assim se sustentar. Ruth sabia disso porque Ruth tinha informação e ela vivia de acordo com a informação que ela tinha recebido. E ela sai para colher. Mas qual a possibilidade de Ruth, no primeiro dia de sair para colher, entrar justamente no campo do seu resgatador? Ela vai justamente para o campo de Boaz, porque existia também a lei do resgatador, que é aquele parente homem que vinha depois da outra geração, que se casaria com aquela mulher, para que o nome daquele que morreu não fosse esquecido. E Ruth vai justamente para o campo do seu resgatador. E justamente naquele dia Boaz sai para olhar o campo. E justamente naquela hora, os olhos dele, que está cheio de gente colhendo, vai parar, sabe aonde? Em cima de Ruth. Sabe por quê, queridos? Deus não perde o controle da história. E se você decide andar com o Senhor, Ele vai transformar a sua vida. Isso não quer dizer que o dia mau não vai chegar, mas quando o dia mau chegar, Ele estará contigo. E Boaz olha para Ruth e pergunta: quem é essa mulher? Devia ser bonitinha a Ruth, né, gente? Porque chamou a atenção do dono da terra. E falaram para ela: é Ruth, nora de Noemi. Queridos, um bom nome, ele vale na terra e vale no céu. Crente, cristão, tem que ter bom nome na praça. Quando Boaz ouve falar de Ruth, ele fala: eu já sei a história dela. É aquela nora que se negou a deixar a sogra velha para trás. É aquela nora que cuida da sua sogra como se ela fosse uma filha. E o final do livro de Ruth, as mulheres vão olhar para Noemi e vão falar assim: tua nora vale mais do que 7 filhos. Que mulher é essa? Essa mulher tem muito a nos ensinar. Uma nora que vale mais do que 7 filhos. De tanto cuidado que Ruth tinha com Noemi. E aí Boaz fala: olha, chama ela aqui. E fala para ela: ó, não vá para outro campo. Eu quero você colhendo aqui todos os dias. E avisa para os funcionários: olha, deixa um para ela. Queridos, ela podia ser formosa demais, mas isso não era só formosura exterior. Era a presença de Deus na vida de Ruth. A presença de Deus na nossa vida muda sentenças, muda territórios, muda lugares, chama a atenção do céu para nós. No meio da pandemia eu olhava para coisas acontecendo e eu falava assim: isso está acontecendo por minha causa. Nós precisamos chegar nesse nível, queridos, onde a gente vai entender que aquilo que está acontecendo no mundo é a teu favor. Porque Deus é assim. Ele é global, mas Ele também é pessoal. E incrivelmente, Ele faz a história acontecer de forma coletiva. E Ele vai encaixando a vida da Luciana. Ele vai encaixando a vida da Elaine. Ele vai encaixando a vida do Felipe. Não tem ninguém que esteja fora da história de Deus. Não tem ninguém que não esteja sendo visto. Só que nós precisamos nos posicionar.
não é sobre uma informação, é sobre uma transformação. Amém, queridos? E por fim, quero chamar o Ministério de Louvor. Ruth nos ensina que é o Senhor quem retribui aquilo que nós somos diante dele. Às vezes a gente desiste, sabe, queridos? A gente desiste de ajudar, a gente desiste de fazer. Ah, ninguém está me vendo. Eu ando com um monte de ingrato. Eu sofri decepções com o meu irmão, com a minha igreja. Só que quando Boaz vai conversar com Ruth, ele libera uma palavra sobre ela. Ele fala, Ruth capítulo 2, verso 11. O Senhor te retribua o teu feito. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas da gente parar na caminhada de amor pelo próximo? A gente está esperando retribuição humana, reconhecimento na terra. E Boaz falou para Ruth, o Senhor te retribua o seu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viesse buscar refúgio. Ninguém, escute isso, ninguém que vai buscar refúgio em Deus vai ver Deus virando as costas para ele. Não existe, queridos. O que acontece é que no dia mau, ao invés de nós nos aproximarmos do Senhor, de nós querermos olhar as coisas pela ótica do céu, pelo novo homem, pela nova mulher que nós somos, nós queremos tomar atitude como uma pessoa qualquer. Ruth, no dia mau, ela não tomou uma atitude qualquer. Ela não foi buscar um escape qualquer. Ela foi buscar refúgio e solução na palavra e na lei de Deus. E quando nós fazemos isso, nós estamos respaldados pelo Altíssimo. E não há o que temer, amém? E por fim, queridos, a história de Ruth nos ensina que Deus sempre recompensa os fiéis. Aquela mulher que entrou naquela terra como uma mulher quase invisível. Dias depois, sabe quem ela era? A dona daquele lugar. Você ainda não entendeu a capacidade de Deus de mudar histórias. Por isso que você às vezes pensa em ir embora quando a dor chega, quando o problema chega. Ruth agora era dona daquele lugar. Ruth agora tinha uma casa, que eu imagino que era uma casa muito boa. Ruth tinha uma família. Ruth agora tinha um Deus. Ruth agora, queridos, tinha uma descendência, porque a palavra vai dizer que Boaz se casa com ela e ela tem um filho. Ruth agora faz parte, quando nós vamos ver lá em Mateus, da genealogia de Jesus como Raabe. Raabe é a primeira mulher estrangeira. E Ruth, a segunda mulher moabita. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, não importa qual é a tua história. Deus está disponível para todos. Tudo porque essa mulher resolveu não somente ter uma informação sobre Deus, mas resolveu segui-lo de verdade. Ruth capítulo 4, verso 13 vai dizer: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja bendito que não deixou Deus hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e será afamado em Israel o nome dele.
Ele será restaurador da tua vida e consolador na tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela é para você melhor que 7 filhos. Ruth é uma mulher que tem muito a nos ensinar nesse tempo. Ela não deixou o seu amor ao Senhor se esfriar no dia mal. E ela não deixou o seu amor ao próximo. Ela não deixou a lealdade para trás. Ela não pensou nela mesma. E vou te falar, meu amado, é isso que o Senhor espera de nós. Nesse tempo, onde o amor de muitos esfriará, mas você precisa decidir que o seu não. É você quem decide se você vai andar conforme esse tempo ou você vai perseverar até o fim, como Jesus disse lá em Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Você pode ficar de pé? Senhor, hoje tem um convite para nós, que recebemos essa informação e precisamos nos esvaziar dos nossos medos, dos nossos achismos. Eu acho que não precisa ser assim. Deus está nos chamando para nos esvaziar de nós mesmos. Deus deseja fazer, meu amado, amém? Deus deseja uma igreja poderosa, amém? Deus deseja uma igreja com autoridade, onde aquele que entrou na cadeira de roda, nós possamos impor as nossas mãos e eles sejam curados. Mas a igreja do Senhor sobre a face da terra, nos últimos dias, precisa amadurecer. Então, que você feche seus olhos nessa noite, cante esse louvor, que ele seja uma verdade sobre sua vida. Se esvazie de você e se encha do Senhor. A vida de Ruth fala até hoje.